Olá pessoal, eu sou o Márcio Gusto da Marcol Software e este é o segundo vídeo da série referente à operação financeira de empréstimo no ERP Visual STFlex. Nesse vídeo irei apresentar a parte do empréstimo da financeira, a parte onde o cliente faz o pagamento e o fechamento da operação financeira do empréstimo. Vamos lá? Entrando no sistema, a parte do empréstimo está na tela de contas a receber, no menu financeiro, contas a receber, cadastro de contas a receber. Aqui, no canto inferior direito, eu tenho o botão empréstimo, que abre a tela dividida em duas etapas, a primeira para cadastro do empréstimo e a segunda para encerramento do empréstimo. O encerramento vai acontecer considerando que haja um título em garantia, que é a maioria das vezes, quando o cliente realizar o pagamento do título que ele deve para a empresa. Muito bem, vou escolher aqui, fazer um cadastro novo, vou escolher aqui a minha empresa 6, que eu estou usando para teste, vou entrar com uma data do dia 10 de maio, simulando que eu fiz a operação no dia 10 de maio. No complemento, posso escrever aqui teste, ou aquilo que vocês necessitarem gravar, é opcional esse campo. Aqui no contas a receber, eu vou escolher o título que foi dado como garantia. Então, eu já deixei preparado alguns títulos aqui, todos dados fictícios, e eu vou selecionar esse título de 1130 com 04. Então esse é o título que eu estou dando em garantia. A financeira que ele trouxe, porque eu deixei configurado lá no vídeo 1, então lá eu mostro como eu fiz para configurar para que já viesse uma financeira automática para cá. Então é a financeira 451. O vencimento da operação, ele traz como padrão a data de vencimento do título dado em garantia, mas eu posso mudar aqui, então eu vou mudar aqui para dia 18 de junho. Ele trouxe a taxa de 3,5%, porque também está configurado lá na financeira, 3,5%, mas se eu quiser eu posso mudar aqui, digamos que fosse 3,1%, por exemplo. Então ele já mudou a taxa diária. Ele trouxe para mim que o máximo que eu posso operar nesse título é 1.017,04, porque dos 1.130 com 04, R$ 113 é de desconto financeiro. A gente configurou o sistema, inclusive, para desconto incondicional, né? Quer dizer, o desconto que está lá na tela do contas a receber, e se eu pegar esse título 3504, aqui na tela do contas a receber, vocês vão ver que aqui eu tenho um desconto incondicional que foi gerado lá no momento da venda, né, de R$ 113. Voltando aqui para a tela do cadastro do empréstimo, eu posso operar todo o valor. Se eu clicar aqui no igual, é um assistente que já preenche os dados para mim, ou eu poderia ter preenchido com o valor de 1.017,04. Eu posso operar todo o valor, ou eu posso operar um valor a menor. Vamos dizer que fosse R$ 1.000 aqui que eu quero operar nesse título. Tá? Então, eu posso operar menos do que o título em garantia, não tem problema. Ele calculou a taxa de 40 com 29 e o saldo de 959,71, que é o que eu vou poder pegar referente a esse título. Aqui cabe uma ressalva que o valor da taxa, por questão de diferenças, muitas vezes nas casas decimais, dos centavos, dependendo de como é feito o cálculo da taxa pela financeira, eu posso vir aqui e mudar na mão o valor da taxa. Eu vou colocar aqui R$ 40 e ele já me faz o cálculo de qual é o percentual efetivo que eu estou pagando em cima da minha operação. Então, no caso aqui, 40 de taxa, 960 de crédito que eu vou receber desse empréstimo dos R$ 1.000 operados.
O reduzido para o depósito do empréstimo é a conta corrente da empresa que vai receber da financeira esses R$ 960. No caso aqui é a conta número 12, que já ficou configurada. Eu posso escolher outra conta da empresa, aqui pelo 3 pontinhos, mas vou manter aqui a conta configurada. Seguindo adiante aqui, na outra coluna, eu tenho a conta de garantia escrow. Então, lembrando que uma conta escrow nada mais é do que uma conta garantia de domínio da financeira. Então, quando você tem uma conta garantia, o cliente que está devendo para a empresa o título em si, ao invés de ele pagar para a própria empresa, ele vai depositar numa conta escrow. Então, este valor já é de domínio da financeira, que vai pegar para ela, a taxa, mais o valor do empréstimo, e se sobrar alguma coisa, como nesse caso aqui, se tudo acontecesse nas datas previstas, sobraria 1704, vai ficar ainda um saldo para transferir para a empresa dona do título. Ok? Então, eu vou gravar o empréstimo. Neste momento, o sistema tem que ter gerado um contas a pagar de R$ 40, que ele diz aqui que é o contas a pagar número 30804, um contas a pagar de R$ 960 do empréstimo, então o 30804 é o contas a pagar da taxa. O 30805 tem que ser o contas a pagar referente ao valor de R$ 960, que é o que a empresa deve para a financeira do empréstimo. E um reduzido, onde foi depositado esse valor, é o número 12. Então, esses R$ 960 já devem ter sido transferidos para a conta do cliente. Vamos ver o acontecimento dessas operações. Que data foi transferido isso? No dia da operação, que é 10 de maio. Então, se eu for no financeiro, contas correntes, relatório, VR 217 de movimentações nas contas correntes, se eu pegar aqui o reduzido número 12 do dia 10 de maio, eu vou ter aqui o recebimento de empréstimo com garantia. Então, essa conta do plano de contas, a conta número 640, ela é justamente a conta que foi configurada para registrar o empréstimo obtido da financeira. Aqui, então, está tudo certo. Vou sair para mostrar lá no contas a pagar. Então, menu financeiro, contas a pagar, cadastro de contas a pagar. Vou direto para o último registro, porque são os dois últimos, né? Voltei um aqui para mostrar que o registro 30804 é de R$ 40, referente a pagamento de taxa de empréstimo, com vencimento no dia 18/6. Por que é 18/6? Porque eu coloquei aqui que é o vencimento da operação. Então, eu estou devendo esse valor para quem? Para o fornecedor 451, que é a minha financeira teste. Da mesma maneira, eu tenho aqui o 30805, valor de R$ 960, que é o pagamento do empréstimo com vencimento na mesma data. Então, esses registros, eles ficam registrados no sistema. Aqui embaixo está que eles são dependentes dessa operação financeira e eles estão bloqueados. Bloqueio ativo sim significa que você não pode mexer neste registro e nem no 30804, os dois estão bloqueados, porque quem está mandando nesse registro é essa operação financeira. Ok? Então, este é o processo inicial do empréstimo. Se eu quisesse desfazer este empréstimo, eu poderia clicar neste botão, desfazer empréstimo. Vou executá-lo aqui. O que ele faz? Confirma excluir a operação. Se eu clicar aqui no sim, ele excluiu os dois contas a pagar. Então, se eu for lá no contas a pagar,
o registro não está mais lá. Você veja que aqui já eu cliquei para ele ir para o último registro, já apareceu 30.801, que é de uma outra operação financeira, que foi feita aqui nessa base de testes. Então, os dois registros foram excluídos. E se eu for lá no relatório de contas correntes VR217 e imprimir novamente o relatório, eu não tenho, como eu só tinha aquela operação, eu fiquei sem nenhuma operação naquele dia. Então, ele voltou atrás do processo. Ok? Então, agora eu vou fazer uma magiquinha, reinserir esse título aqui, né? Vou cadastrar ele de novo, para que nós possamos simular o processo de pagamento desse título. Dando andamento nesta operação, vamos simular aqui o recebimento desse título. Então, eu vou simular aqui que eu estou recebendo hoje esse título, no dia 7 de junho, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Então, vamos fazer a simulação do recebimento. Desconto dos 113. Essa operação eu vou fazer sem abatimento. Poderia lançar aqui um abatimento, que pode ocorrer devido a algum problema lá na entrega. Mas eu vou operar aqui somente o desconto financeiro normal. Então, eu registrei o recebimento do título. Tá? Posso conferir aqui, né, o título 3504. Ele foi baixado aqui do sistema. Tá? Ele está dado como recebido. Então, esse era um título que aqui, ó, ele estava associado ao empréstimo 122. Estava aqui amarrado ao empréstimo 122. Então, agora eu fiz o recebimento deste título. Eu preciso lançar o recebimento no meu sistema, porque mesmo que eu tenha feito o empréstimo dado esse título como garantia, feito o empréstimo, então dando o título como garantia, eu preciso manter o título no sistema, porque efetivamente o compromisso é do cliente para com a empresa. Então, na negociação está registrado que ele tem que fazer, neste caso, o depósito lá naquela conta garantia, na conta escrow da financeira. Então, supõe-se aqui que ele fez o depósito de 1.017,04. Tá? Tendo feito esse pagamento, vamos voltar para cá. Eu poderia vir aqui e escolher na minha lista, clicando no 3 pontinhos. Vamos aqui limpar a tela para simular. Vou aqui clicar no 3 pontinhos, tem várias operações de teste feito aqui. Tá? E eu poderia escolher o cliente, no caso aqui o cliente é o 376, então vou aqui buscar, tá, a operação de empréstimo, e está aqui a minha operação que eu fiz lá junto da empresa. Então, que é justamente o contas a receber 3504. Selecionei, carreguei ela para a tela. Agora eu tenho que fazer a quitação do empréstimo. Eu começo por onde? Aqui, ó, traz dados do recebimento. Quando eu clico neste botão, ele já preenche que o pagamento foi feito no dia 7, que a quantidade de dias efetivos foram 28. Eu não mostrei aqui antes, mas a quantidade de dias do empréstimo eram 39. Como o cliente aqui, nessa minha simulação, pagou antes, né? Porque eu não consigo, como o vencimento era dia 20 desse título, né? Esse título vencia dia 20, mas o sistema não me permite eu receber futuramente, né? Então, eu estou tendo que lançar como data do dia 7, e aí ele calculou que foram 21 dias. Na taxa de 3,1, o valor passou a ser 31 mensal, 1,03 por dia. Então, eu tenho que o valor da taxa efetiva é R$ 28,92, e não aqueles R$ 40 que tinha sido calculado lá no começo.
Se esse título estivesse sendo pago no dia 20, se a simulação aqui fosse dia 20, o valor recebido seria exatamente os R$ 40. Quer dizer, o valor recebido não, o valor da taxa seria exatamente os R$ 40, porque o cálculo ia dar o mesmo. Bom, como esta é uma data diferente, nada impede que eu venha aqui e faça o ajuste do valor da taxa efetiva. Claro que se você souber que é outra taxa mensal, você pode alterar aqui a taxa mensal, ou você pode vir aqui direto no valor da taxa efetiva e colocar, digamos que fosse R$ 28 redondos. Então, ele recalculou aqui o percentual efetivo, que antes era 4%, agora passou para 2,8%. E ele também calculou a diferença da taxa, porque de R$ 40 para 28 deu 12 de diferença. Da onde saiu aqui esse saldo favorável para a empresa? Então vamos puxar uma calculadora aqui para fazer o cálculo. Vamos pegar o valor de 1.017,04, que foi o valor pago pelo cliente, menos R$ 960, ou vamos pegar a taxa primeiro, menos R$ 28, menos agora o valor do empréstimo, R$ 960. Sobraram R$ 29,04. Tá? Porque como ele operou um pouquinho a menos, tinha aqueles 17,04, né, que foi pago efetivamente o total aqui, então já estava sobrando 17,04, tá? Mais os 12, 17,04 com 12 dá os 29,04. Seria outra forma de fazer a conta. Muito bem, então é um saldo favorável que vai sobrar no final dessa operação. Tá? Então, aqui ele diz que a taxa é o quanto a pagar o 30.806, que é o 30.806 aqui. Quando eu refiz esse processo ali no começo do vídeo, que eu falei que ia fazer a magiquinha, ele gerou, primeiro eu desfiz o empréstimo, ele deletou aqueles dois que tinham sido gerados, o 38.804 e o 38.805. Quando eu refiz com os mesmos números e gravei de novo, ele gerou o 30.806 e o 30.807. Então, é por isso que aqui a taxa está no 30.806. Se eu gravar agora o encerramento do empréstimo, eu estou terminando esta operação de empréstimo com o recebimento concluído, tá? Ficando aqui pendente para transferir 29,04, que eu tenho um botãozinho aqui para fazer a transferência desse saldo que ficou lá na financeira. Mas, antes disso, eu vou mostrar o que aconteceu com o contas a pagar da taxa. Então, vamos lá. Financeiro, contas a pagar. Então, o registro 3806, que é do plano de contas pagamento da taxa de empréstimo, de R$ 40, que era o valor original, ele colocou aqui que no dia 7 foi feito o pagamento, mas teve um desconto de R$ 12 e deu um total valor pago de R$ 28. Então, fica toda a operação aqui devidamente registrada, né? Os R$ 40 menos os 12 deu o 28 referente à taxa. Vamos dar uma olhada como ficou o registro 3807. Então, financeiro, contas a pagar, cadastro. Vamos mudar aqui para o 3807, R$ 960, que foi pago no dia 7, de pagamento de empréstimo, do plano de conta pagamento de empréstimo, devidamente registrado aqui, tá? Como dinheiro. Muito bem, foi feita essa operação. E observem que o pagamento, o dinheiro saiu da onde? Saiu do reduzido 31. Por quê? Porque quando foi feito o recebimento do valor,
o recebimento desse valor aqui, do valor do 3504, foi feito no reduzido 31. Então, o recebimento entrou na conta escrow e o pagamento tanto da taxa quanto do valor do empréstimo também foi no reduzido escrow. Vamos dar uma olhadinha como que ficou essa operação? Se eu for olhar aqui no contas correntes relatório VR 217 e eu pegar o reduzido 31 na data do dia 7/6/2025, opa, vai aparecer aqui que teve um crédito de recebimento em dinheiro no plano de contas, recebimento do cliente, título com operação financeira. Tá? E ele coloca aqui que foi do receber 3504, do cliente ABC, da venda 3438, da nota fiscal 38, coloca todo o histórico. Aí eu tive um pagamento de taxa de empréstimo de R$ 28,00 e um pagamento de empréstimo de R$ 960,00. Resultando aqui um saldo de 29,04. Tá? Esse 29,04 é exatamente o saldo favorável da empresa. Para terminar essa operação, o que poderia ser feito aqui é transferir esse saldo que está na conta da financeira para a conta que é aqui reduzido para depósito de empréstimos. Vamos fazer essa transferência. Tem um botãozinho para fazer isso automático aqui, ó, transferir saldo a receber. Então, se eu clicar aqui no transferir saldo a receber, confirma a transferência do saldo da financeira para a sua conta de depósito? Sim. Ele registra aqui qual foi o débito lá no reduzido 31, que era a conta da financeira, e o crédito na sua conta. Vamos dar uma olhada nessa operação lá no contas correntes. Então, se eu vier aqui na movimentação da conta corrente, primeiro vamos ver o dinheiro saindo, olha aqui, ó, menos 29,04, saldo a receber financeira por pagamento a maior do cliente. E se eu pegar aqui o reduzido 12, ele vai aparecer um recebimento em dinheiro aqui de saldo a receber da mesma conta do plano de contas, porque o dinheiro saiu de uma conta e entrou na outra. Né? Então, foi feito débito numa conta e crédito na outra. 29,04, terminando a operação. Tá? E agora, esta conta tem o saldo de 29,04. Saldo, desculpe, 29,04 é o saldo do dia de hoje, da movimentação, mas como eu não mexi mais nada, ele ficou com o saldo lá do nosso empréstimo mais essa operação, né? Quer dizer, aqui, como eu não fiz nenhuma operação no meio do caminho, eu fiquei com os 960 mais os 29,04, que dá 989,04. Né? Obviamente que aqueles 960 eu já teria gasto ao longo do tempo. Né? Aqui, como eu fiz só as operações para mostrar o funcionamento da tela, o saldo apareceu ali como crédito total. Né? É isso aí. Se eu precisasse desfazer a transferência, eu clicaria nesse botão para desfazer a transferência. Se eu precisasse desfazer o encerramento, eu clicaria nesse botão para desfazer o encerramento. Então, ele simplesmente desfaz a operação. Tá? Claro que para eu desfazer o encerramento, primeiro eu preciso desfazer a transferência. Cada um desses botões possui um controle de tarefa, quer dizer, só quem tem a tarefa pode fazer essa operação. Muito bem. Então, agora a gente pode dar uma olhadinha aqui na questão do relatório. Tá? Se eu pegar aqui o relatório,
Se eu pegar a data de operação do dia 10, só para aparecer apenas essa operação que eu fiz, tem várias operações, esse relatório de operações financeiras, ele me permite ver aqui com relação ao abatimento, se tem abatimento, se não tem, com relação ao tipo, se é um empréstimo ou se é uma antecipação de cliente, que a gente ainda vai ver no próximo vídeo. Posso mostrar apenas registros que têm um saldo a pagar para a financeira ou saldo a receber da financeira, apenas pendentes de pagamento adicional para a financeira, pendentes de transferência de valor adicional para a financeira, porque este exemplo deu saldo favorável para a empresa. Mas vamos dizer que tivesse tido um abatimento. Eu vou fazer um exemplo desse aí na sequência. Se tivesse tido um abatimento, pode ser que não sobrasse valor suficiente para pagar o empréstimo. E aí eu vou ficar aqui com saldo a pagar para a financeira. Então tudo isso é possível de buscar aqui pelo relatório, que tem dois layouts, retrato e paisagem. Deixa eu primeiro mostrar aqui o retrato, o layout no paisagem. Vou aumentar aqui um pouquinho para facilitar aqui a nossa visualização. Muito bem, 150 coube aqui na minha tela. Então eu tenho aqui a data da operação, o número do contas a receber, o dia do vencimento, a quantidade de dias, valor faturado, desconto financeiro, o valor da operação que eu acabei fazendo, a taxa original e o valor da taxa, saldo calculado, que foi o meu empréstimo. Aqui já a data que o cliente pagou, o valor abatido e o tipo de abatimento, que eu não tive nessa operação, no próximo exercício eu vou mostrar. Valor pago do cliente, valor da taxa efetiva, que foi 28, né? Saldo a pagar, saldo a receber, no caso aqui foi 29,04. Aí totais, valor faturado, valor da operação, taxa, valor da taxa, saldo calculado, abatimento, valor pago do cliente, percentual de taxa média calculado e percentual de taxa média efetivo calculado, tá? Porque a taxa média, a taxa efetiva foi outra, o saldo a pagar e o saldo a receber. Então esse aqui é o contexto do relatório de operações financeiras. Muito bem. Um outro relatório que eu posso olhar é o financeiro aqui, gerencial. Eu posso dar uma olhadinha no estrutura de resultados. Tá? No estrutura de resultados, vou pegar aqui da empresa 6. Vou pegar aqui do mês, eu tenho que pegar aqui do mês 5. Gerar ele do mês 5 até o mês 6. Tá? Vou pegar a opção 2, que é o contas a pagar pelo pago no mês e o contas a receber pelo recebido no mês. Vou gerar, vou imprimir. Vamos ver aqui o que aparece. Então, pagamento de empréstimo. Então, operação financeira. Pagamento de empréstimo apareceu aqui 960. Pagamento de taxa, 28. Tá? Recebimento de cliente e título em operação financeira, 1017, certo? Então foram as operações que aconteceram aqui. Claro que conforme eu for registrando outras operações, elas iriam também aparecendo aqui nesse relatório. Vão somando, né? Porque aqui aparece a conta, o acumulado de cada conta. Certo? Agora eu vou pegar um outro título e fazer um outro exemplo. Vou aqui limpar a tela do contas a receber, vou limpar a tela do empréstimo e aí eu vou fazer uma nova operação. Vou pegar o mesmo dia para ir acumulando e aparecer
o mesmo dia como operação financeira. Vamos escolher aqui a receber, empresa 6 que eu estou usando como teste, vencimento de, vamos colocar vencimento só a partir da data de hoje, tá? Que somente 100 operações financeiras, tá? Que aí já não aparece os títulos, se eu colocar aqui em diferente, eu vou ter outros títulos aqui aparecendo, tá? Mas se eu colocar aqui 100 operação financeira, só vai aparecer o que está disponível para eu realizar a operação. Então, eu vou pegar esse título primeiro aqui, que é um título de R$ 1.086. Vencimento da operação. Vou simular que o vencimento fosse hoje, de 28 dias. Do dia 10 de maio até 7 de 6, dá 28 dias. Deixar aqui no padrão. Esse não tem desconto financeiro, então o valor máximo da operação é o mesmo valor faturado. Digamos que eu esteja operando todo o valor aqui. Valor da taxa, R$ 35,50. Vou supor que estivesse certo, o dinheiro vai entrar na conta 12. É uma operação com conta escrow também, porque é a mesma financeira. Vou gravar o empréstimo. Gravei o empréstimo. Nesse momento, no dia 10 de maio, tem que ter aparecido mais R$ 1.050,82. Então, se eu for lá na conta corrente, tirar o relatório, pegar aqui dia 10 de maio, eu tenho aqui o recebimento de empréstimo desse segundo título. Operação financeira 123. Muito bem. Está aqui a operação 123, que é essa que eu acabei de fazer. Tá? Então, vamos simular agora. Vou voltar aqui para o contas a receber, que é o número 43.410. Então, eu vou digitar aqui 43.410 direto. Digamos que esse cliente fez o pagamento no dia 7 de 6, que é hoje, porém, teve um abatimento. Por conta, digamos, vamos colocar aqui, teve um abatimento de R$ 300, que foi um abatimento por conta de devolução de mercadoria, alguma mercadoria que estava com problema. Tá? Então, o valor total que o cliente está pagando é R$ 786,32. Recebi. Tá? Voltando aqui para a operação financeira, se eu clicar no traz os dados do recebimento do título, claro, aqui eu já estava na tela. Vou relembrar. Tá? O título 43.410, que é do cliente 26,92. Então, se eu quisesse procurar, eu tenho aqui filtros de datas, etc., né, do contas a receber. Então, eu tenho aqui algumas opções. Né? Então, se eu fosse simplesmente até o último registro, aqui rodando pela tela, eu também acharia, porque nesse caso eu saberia que é o último, mas no dia a dia você não vai ter essa percepção. Mas o cliente você vai saber. Então, se eu vier aqui e pedir do cliente 26,92, ele traz todos os títulos que tiver daquele cliente. E aí eu tenho que escolher qual é o registro que eu quero. Como eu já dei baixa aqui no título, eu venho aqui, trago os dados, certo? Trago os dados para cá. E ele já está me mostrando que a quantidade de dias efetivos foi 28. Tá? A taxa, portanto, efetiva bate com o valor da taxa. Lembra que eu falei no exemplo anterior que se a data
do vencimento da operação batesse com a data do pagamento, a taxa ia bater também. Então, bateu aqui a taxa. Pago pelo cliente R$ 786,32, certo? Então, esse R$ 786,32 gera um saldo a pagar para a financeira. Por quê? Se eu pegar aqui, vamos pegar a calculadora, o que o cliente pagou? R$ 786,32 menos, qual que é o valor da taxa? R$ 35,50. Menos, qual que é o valor do empréstimo? R$ 1.050,82. Vai ficar faltando R$ 300, que é o saldo que eu vou ter que pagar para a financeira. Tá? Porque o meu cliente não pagou tudo o que originalmente ele devia. Então, quando eu gravar essa operação, o que o sistema deve ter feito? Ele deve ter gerado aqui o fechamento da taxa. Vamos lá dar uma olhadinha. Financeiro, contas a pagar. Então, a taxa aqui. A taxa de R$ 35,50, pagamento de taxa de empréstimo, ele deu baixa de R$ 35,50. Fechou certo. Se eu pegar o próximo registro, que é o do empréstimo, ele alterou aqui o valor, que originalmente era 1.050, para 750, porque ele não tinha todo o valor. Então, ele até escreveu aqui, ó, pagamento parcial, saldo a pagar 300. Então, ele registrou aqui o pagamento parcial dessa operação, mas gerou um outro registro, que, no caso, está aqui do ladinho, ó, pagar 38.810, onde está aqui o cursor do mouse. Se eu pegar o próximo registro, 38.810, R$ 300, pagamento de empréstimo. Então, ainda estou devendo isso aqui com a data de vencimento de hoje, porque, a princípio, essa operação fechou nesse momento. Tá? Então, aqui tudo certo. Se eu for olhar a minha conta corrente, então, essas operações no reduzido 31, na data de hoje, ele vai aparecer até aqui, até o 2904, era da operação anterior, né? Aqui começa recebimento em dinheiro, recebimento do cliente, título da operação financeira, R$ 786,32. Aí, pagamento de taxa de empréstimo, 123. Pagamento em dinheiro de 752, que é pagamento do empréstimo. Tá? Então, zerou de novo aqui, não sobrou dinheiro lá na conta Escrow, está zerado. Não tem dinheiro da empresa lá na conta Escrow. E sobra uma dívida para pagar. Que aí o que acontece? A empresa vai ter que fazer um depósito lá nessa conta. Tá? Então, vamos abrir aqui o contas a pagar de R$ 300. Vou escolher aqui o reduzido 12 para já tirar o dinheiro da conta da empresa e liquidar essa dívida que eu tenho lá com a financeira, como se eu estivesse pagando qualquer outro fornecedor no sistema. Haveria uma alternativa de eu fazer uma transferência da conta 12 para a conta 31, da conta da empresa para a conta Escrow, e aí realizar esse pagamento com a conta Escrow, que é a 31. Mas acredito que seja aqui mais simples eu
pagar direto aqui com a conta 12. Fica a critério de quem estiver operando o sistema. Então, eu vou colocar aqui que a data de pagamento é hoje. Vou realizar o pagamento, que é o pagamento do empréstimo, né? Do complemento do empréstimo. Até poderia ter escrito aqui na observação, complemento de empréstimo, por exemplo. Tá? Realizei o pagamento. Se eu for dar uma olhadinha na conta corrente agora e pegar a conta 12, saiu R$300 de complemento do empréstimo, né? Pagamento da conta, pagamento de empréstimo, certo? Então, tirou do meu saldo aquele valor. E estaria terminada a operação aí neste caso. Se eu for dar uma olhadinha lá no relatório e pegar aqui a operação do dia 10, que é a data que eu escolhi aqui para exemplo, mandar imprimir, ele iria mostrar, aqui é o outro layout, né? Então tem o layout paisagem e o layout retrato, tá? Então está aparecendo aqui a operação 122 e a operação 123, o cliente ABC, o cliente EMP-Test, enfim, está aqui os valores, né? O valor do abatimento aqui R$300, né? O tipo do abatimento, né? Devolução de mercadoria, né? O valor da taxa efetiva, o saldo a pagar, e assim por diante. E com os totais aqui embaixo. Vamos tirar o outro relatório, paisagem um pouquinho mais confortável. Então está aparecendo aqui a operação 23 do receber 43.410, tá? Valor, a data de vencimento, quantidade de dias, valor, desculpem, taxa, a taxa, valor da taxa, a data de pagamento do cliente, o abatimento e o tipo do abatimento, o valor pago pelo cliente, taxa efetiva, saldo a pagar. Não tem saldo a receber aqui nesse caso, né? Joia? Se eu for tirar lá no gerencial demonstrativo de resultados, gero ele, vou aqui imprimir. Ele vai aparecer a somatória dos valores, porque a soma do pagamento do empréstimo agora deu 2.010, da taxa deu 63,50, totalizando 2.074 aqui no financeiro. Se eu pegar o recebimento de operação de cliente, somando os dois, de 1.803,36. E é isso. Então, acredito que com esses dois exemplos dê uma boa noção de como utilizar esta tela. A gente ainda vai ter um próximo videozinho mostrando como que eu faço para retirar um título de garantia e como que eu faço para substituir o título. E depois mais um vídeo que é para mostrar a operação de antecipação do cliente. Ok? Então, o que eu tinha a mostrar nesse vídeo era isso, e até o próximo vídeo.